Ó Amazônia, todo brasileiro está preocupado com o que está acontecendo contigo. O mundo inteiro está usando a irresponsabilidade dos governantes do país para subir um degrau na vontade que tem de estruturar um controle internacional sobre este acervo, que não é bom derrubar. A floresta vale muitos mais trilhões de dólares em pé do que cortada dando milhõezinhos para o curto prazo. Porque ali estão os princípios ativos da nova farmácia, da nova química, a base da biotecnologia, uma plataforma para a bioenergia, tudo que o mundo cobiça, os maiores biomas, a maior biodiversidade, o maior acervo hídrico de água doce potável do planeta, tudo isso é o que importa. Não é desmatar para vender quatro troncos de mogno ilegalmente e botar um gado para vender por trocado. Isto é uma estupidez, porque não há projeto que responda à necessidade dos nossos irmãos que estão lá, e nós estamos agora fazendo a apologia da exploração predatória e estamos oferecendo ao mundo esse espetáculo patético diante de um problema gravíssimo, declarações estapafúrdias, fazendo com que a comunidade internacional olhe para o Brasil e esteja planejando pesadíssimas retaliações que vão fazer nosso povo sofrer ainda mais. Bem, todos viram que o Bolsonaro, no discurso de hoje, mudou totalmente o seu discurso anterior, que antes era negacionista, e fazia pouco caso do aquecimento global. O discurso do presidente, de uma certa forma, foi agradável, porque mudou completamente a ideia de que o aquecimento global era um complô marxista, como ele sempre insistia desde que tomou posse, né? Ficou bem claro que, vendo a apresentação de todos os outros países, que a ideia não é essa questão de o complô marxista, mas o aquecimento global é um fato preocupante, muito preocupante para a humanidade. Agora, vamos às mentiras do discurso. À luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37% e de 40% até 2030. Mente porque se diz comprometido com a preservação futura da floresta. Se contradiz porque, na mesma semana que mandou a carta, demitiu o delegado Saraiva da Polícia Federal, que fez uma notícia-crime contra Ricardo Salles, o ministro amigo das motosserras, das queimadas, do garimpo ilegal, dos grileiros e das máfias que lucram com a destruição da floresta e a dizimação das nossas comunidades indígenas. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias, para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Bolsonaro mente porque esconde que o desmatamento da Amazônia vem batendo recordes sucessivos em seu governo, como inclusive ocorreu agora em março. Um levantamento do Instituto Amazon, divulgado esta semana, mostra que em março a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos. Nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, o Brasil também registrou recordes de desmatamento. Além disso, os incêndios florestais se espalharam pelo Brasil e as queimadas são a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no país. Há que se reconhecer que será uma tarefa complexa. Medidas de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais
de desregulamentação, simplificação. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E o discurso foi maravilhosamente bem escrito e poderá convencer os incautos, as pessoas desinformadas. Porque, de fato, vamos pegar um exemplo aqui, quando o presidente diz assim: determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais. Aline, nós estamos no 3º dia seguido de paralisação completa da fiscalização do IBAMA, no Brasil inteiro, isso não tem precedente na história, e isso se deve a uma instrução normativa do senhor Ricardo Salles. Nós tivemos no mês passado, em março, a maior taxa de desmatamento para meses de março dos últimos 10 anos, apurada pelo Amazon. E o Beto Veríssimo, pesquisador adjunto do Amazon, me disse que isso se deve basicamente à falta de fiscalização e à não aplicação de multas ambientais para os infratores, madeireiras, grileiros e garimpeiros ilegais. Nós estamos vivendo um processo de desidratação brutal dos órgãos ambientais que explica um cenário muito hostil e sombrio para a proteção da fauna e da flora. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. Eu quero lembrar que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Barroso, determinou, meses atrás, explicações formais do governo Bolsonaro das razões pelas quais o Acordo do Clima, que o Brasil apresentou a sua meta em 2015, não estava sendo cumprido. O ministro Ricardo Salles, a ministra da Agricultura Tereza Cristina, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, tiveram que explicar presencialmente ao ministro Barroso as razões pelas quais o Brasil ignorou o Acordo do Clima. Agora, ele fez um discurso que, para agradar os seus ouvintes, né, completamente contrárias às ações tomadas até agora. Né? Todas as medidas que o governo tem tomado são contrárias a esse discurso que ele está falando. O governo tomou várias medidas para refrear o controle do desmatamento da Amazônia e queimadas depois e outros meio ambientes. Então, nós temos que ver agora o que vem desse discurso. Ele fez um compromisso claro, não há a menor dúvida que ele fez um compromisso claro de reduzir as emissões, atingir a neutralidade até 2050, como vários outros países, inclusive a União Europeia, fez. Não sei se vai cumprir, porque já não cumpriu o ano passado, já não cumpriu em 2019, e esse ano a perspectiva é que o desmatamento vai aumentar fortemente. É um absurdo que não entendam que nossa floresta tem muito mais valor em pé do que derrubada. Não só pelo equilíbrio ecológico do planeta, que tem valor inestimável, mas também porque de pé a floresta amazônica pode gerar uma nova farmácia, uma química revolucionária, uma biotecnologia incapaz de ser superada por qualquer outro país do mundo. Porém, só poderemos explorá-la corretamente e com segurança se tivermos tecnologia moderna, ação diplomática correta e sistema de defesa eficiente. Ou seja, se tivermos um bom governo, uma boa política e um estadista na presidência. Jamais um palhaço, boçal, ignorante, mentiroso, estúpido e servil. E, para terminar, fica a pergunta. Por que não estão dando voz a Marina Silva, nesse momento tão importante? O que eu acho é que a Marina é uma figura extraordinária. E acho que tem se dado pouca voz a ela no momento em que o Brasil está sendo mal falado mundialmente, em que há muitos grosseiros equívocos em relação à questão da Amazônia, praticados primeiro pelo governo brasileiro, que destruiu o orçamento do IBAMA, destruiu o orçamento do ICMBio, desempoderou a estrutura de comando e controle, retirou a retaguarda das Forças Armadas no apoio à fiscalização, que está permitindo um aumento, e também o Observatório Trabalhista mostra claramente os números gelados, mas que ao fazer isso, dá o pretexto para a escalada de uma onda internacional, que eu conheço de longa data, que quer afirmar gradual e solidamente que o Brasil é um país incapaz de resolver administrar bem esse tesouro e que deveria se tentar alguma ingerência internacional
sobre este patrimônio nacional brasileiro. E a floresta brasileira vale muito mais em pé do que derrubada, porque ali estão os princípios ativos de uma nova farmácia, de uma revolucionária química, de uma biotecnologia enriquecedora, tem todo um conjunto de virtudes e potenciais extraordinários. Pois bem, quem melhor entende desse assunto no mundo para afirmar os valores nossos e, ao mesmo tempo, compreender e ser respeitada pela opinião pública internacional? Marina Silva. Ninguém dá voz a essa mulher. Ela está rouca de falar. Aí ficam acusando, Marina sumiu. Não sumiu não, Marina estava lá em Nova York, na reunião das Nações Unidas, falando pelos cotovelos, defendendo o Brasil, defendendo uma coisa que ela conhece de vida. A Marina vem lá do interior do Acre. Marina é cria do Chico Mendes, conhece tudo. E, portanto, não é um tesouro que a gente possa jogar fora assim.